Vamos lá, gente. Marcos capítulo 6, verso 45. Terminando a semana passada, nós terminamos sobre a primeira multiplicação dos pães. Queria só fazer um comentário sobre a primeira multiplicação dos pães, que é conhecida também como a multiplicação dos 5.000, porque 5.000 pessoas, homens, né? Que essa multiplicação dos 5.000, ela está presente em todos os evangelhos. E é relevante isso, porque quando, de novo, aquele mesmo processo, quando uma coisa aparece mais de uma vez na Bíblia, você toca todos os alarmes. Isso aqui está aparecendo 4 vezes, então. Que é Jesus sendo apresentado como aquele que dá o pão, aquele que nutre a fome, certo? E você lembra que Jesus é o pão da vida. Então, o milagre dele associado à multiplicação de pão, à providência, é ali registrada pelos 4 evangelistas. E agora nós seguimos para um outro momento, mas eu queria que hoje você conseguisse manter na sua mente, porque é uma coisa que vai acompanhar meio que as próximas histórias do Evangelho de Marcos, que é Jesus ensina algo e espera que seus discípulos assimilem, como qualquer mestre quer que seu discípulo assimile, e joga num outro nível. E nesse outro nível ele quer ver qual vai ser a resposta do seu aluno de acordo com outro nível. É isso que ele mantém na cabeça, não só hoje, depois no próximo capítulo 8 também, você vai ver que isso vai se repetir. Uma expectativa, por exemplo, eu estou te ensinando a B, e agora eu vou mudar para C. Eu acho que seria normal você ter entendido o AB. E aí você vai para o C. Quando eu for para o D, eu espero, o plano seria que você tivesse entendido A, B, C. E aí nós vamos para o D e assim por diante, tá bom? Vamos lá, verso 45 então. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo a despedido, subiu a um monte para orar. Jesus vai orar, Jesus separa esse momento. E por que isso é extremamente relevante, esse simples detalhe? Ele dispersa a multidão e depois ele vai orar. Se você analisar no Evangelho de Marcos, existe 3 citações sobre Jesus se separando para orar. E nas 3 citações do Evangelho de Marcos, Jesus se separando para orar, essas 3 situações têm a ver com momentos de crise, momentos difíceis, momentos de cansaço. Não está tudo beleza, tal. A primeira vez, se você quiser lembrar, é aquela que depois que ele expulsa o demônio, está lá no início, capítulo 1, verso 35. Ele está vindo num momento de cura. Eu acho que ele se sente talvez, uau, como que eu dei hoje? Como todo mundo, quando você trabalha um dia inteiro, como você se sente? Existe um desgaste. Na espiritualidade eu acho que é muito semelhante. Quando você dá de si, espiritualmente falando, existe também um desgaste. Jesus então, diante daquele desgaste, dando, fazendo milagres, expulsando demônios, ele fala, eu preciso orar, eu preciso sair para orar. O segundo é esse que a gente leu aí. E qual que é o contexto? Eu dei pão para essa multidão. Você lembra que o texto fala, e a multidão estava ali, passava as horas, ele repara, ele sente fome no ar, não pode mandar esse pessoal para casa, dá comida, faz os discípulos carregarem o que sobrou, e aí o que ele faz? Olha, eu preciso orar. E tem um outro elemento que está acontecendo ali. Eu falei para vocês que os 4 evangelistas citam a multiplicação dos pães. Você sabe o que João fala sobre essa multiplicação dos pães? João comenta que depois dessa multiplicação dos pães, o povo ficou tão alvoroçado em ver o milagre que eles queriam colocar Jesus à força para ser rei. Em outras palavras, ele queria empossar Jesus como rei. Lembra que nós estamos falando lá do norte de Israel, da região da Galileia? Empossá-lo como rei, porque ele fala, caramba, esse milagre é demais. E o que Jesus faz contra isso? Aceita? Não. O que ele faz? Eu preciso de orar. Tchau. É magnífico isso.
De vez de aceitar o convite errado, estão querendo... Gente, peraí, preste atenção no que eu estou falando. Quem é o Messias? Messias não é o rei? Não é a expectativa? Eu vou vir, é um novo reinado. Não é isso que Jesus me ensinou? Que venha nós, o teu reino, seja feita a tua vontade. É um reino. E quem é Jesus? Ele é rei e tem algum outro rei em cima dele? Não, ele é Rei dos Reis. Não é isso? Não é esse um dos títulos de Jesus? Ele é Rei dos Reis. Quando o povo fala, nós queremos então te falar, você é rei, você vai ser rei. Olha o que você fez. Você fez um milagre. Jesus não deixa isso contaminar sua mente. E ele simplesmente fala, tchau gente, tô indo orar. Tô indo pro centro das minhas convicções. Não é isso oração? Ir pro centro das nossas convicções. Ir pro lugar do silêncio, ir lá no local do silêncio, falar com Deus, olhar para as nossas convicções, a nossa fé e ter as coisas estruturadas ou as coisas que não estão estruturadas, ir pro centro das nossas convicções e falar, Deus, nós estamos precisando da tua ajuda porque as coisas não estão fora do lugar, nós precisamos de ti. Jesus vai pro centro das suas convicções quando tentam colocá-lo como rei. Terceira vez que Jesus sai para orar, sabe qual é? Tensão de novo. Jesus está no Getsemane. E o que aconteceu ali? Alegria? Não. Jesus chega para os seus discípulos e fala, gente, eu preciso orar. Só tem um detalhe. Dessa vez eu quero orar aqui no meu cantinho, mas quero que vocês orem comigo. E a gente sabe a desgraça que aconteceu ali, né? Ninguém quer orar com Jesus, dorme. Então é muito bonito a gente tentar, quando a gente está lendo os evangelhos, e é por isso que eu dou esses dados, a gente tentar criar uma linha cronológica do que o evangelista está tentando informar. Não só a leitura focada, a lupa em cima da informação do momento. Mas às vezes a informação do momento faz parte de um conjunto de outras informações que estão fazendo um todo. E o todo aqui que a gente vê, por exemplo, quando o assunto é oração, é que Jesus como nós, ou talvez Jesus dando o exemplo pra gente, que nos momentos de crise ele se separa para orar. No momento de cansaço espiritual, ele se separa para orar. No momento de enfrentar os grandes dramas da vida, ele se separa para orar. Se Jesus precisa fazer isso, imagine a gente. E é muito legal pensar nisso, né? Porque oração é bicho feio, bicho grande para muita gente. O parar para orar. O parar, não, eu preciso parar para orar. Eu vou fazer tempo na minha agenda para orar. Todo mundo aqui ora o tempo inteiro, né? Graças a Deus por Paulo, que disse pra gente o quê? Orar sem cessar, o que nos mostra que você pode estar em qualquer lugar orando, né? Se Paulo não tivesse dito isso, talvez a gente tivesse alguns problemas, né? Pô, mas orar, porque Jesus falou, quando orar, você faz assim, vai pro teu quarto, tranca lá, e o Pai que te vê em secreta, vai te responderá, te abençoará, ouvirá a sua petição. Mas Paulo fala pra gente assim, não, ora sem cessar o tempo inteiro. Legal. Agora Jesus mostra, o mesmo Jesus que falou quando orar vai para o seu quarto, a mesma Bíblia que fala assim, ora sem cessar o tempo inteiro, mostra também para a gente a necessidade de parar, separar tempo para orar. É fácil fazer isso? Muito difícil. Por ser difícil não devemos fazer? Jamais. Por ser difícil, mas extremamente necessário, nós precisamos zelar por esse detalhe. E Marcos está pontuando isso 3 vezes. O Filho de Deus, o Messias, sai de campo para orar. Tá bom? Muito relevante isso em 2 versos. Verso 47. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade porque o vento soprava contra eles. Então a cena é... Os discípulos saem de Betsaida, vão indo para a região de Genezaré, lá no norte do mar da Galileia. E Jesus está olhando, orando, olhando de cima para baixo, vendo o barquinho ali entrar na água, aquela onda, vento, aquela cena. Jesus está lá na dele. Parte B do 48. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles.
andando sobre o mar. E estava já a ponto de passar por eles quando o viram andando sobre o mar. Pensaram que fosse um fantasma. Alta madrugada, alguma coisa aí por volta de 3 horas da manhã, alta madrugada. E Jesus então fala, agora acabei de orar, agora está tudo bem, agora eu vou encontrar com meus discípulos. Agora, será que... Eu não me lembro... Qual que foi a situação Sim. que os discípulos saíram sozinhos e Jesus ficou? Sim. Não teve, será, nenhum argumento? O argumento é exatamente esse. Jesus, eles vão para o barco. Ó, Jesus insistiu com os discípulos. Vai, simplesmente foi uma direção. Vão na frente que eu preciso orar. Simplesmente isso. No verso 45. No 45. Não há nenhuma briga, nada. Simplesmente preciso orar. Como ele fez da outra vez, como ele fez da terceira vez. Vão na frente, eu preciso orar. Ou me deixe quieto que eu vou orar. Ou eu vou subir para orar. Simplesmente isso. Para que, é claro, acontecesse o próximo episódio, que é esse episódio do fantasma. Imagina que passou na cabeça dos seus discípulos, né? Porque até então eles não estavam entendendo nada da situação. Né? Não, ainda mais que, como eu falei, se Marcos demonstra 3 vezes isso, primeira vez novidade, a segunda ainda continua nova. Caramba, ele está se separando para orar. O que será que ele faz lá que a gente não pode fazer? Por que ele quer ficar sozinho com Deus? Diz muito isso, gente. Diz muito sobre a sua privacidade, o seu momento com o Pai. O seu cantinho, o seu lugar, diz muito. Com certeza, nessas horas a cabeça vai... Pô, Jesus de novo, hein? Segunda vez, hein? Lembra lá aquela vez? Agora de novo. Ele fala para vocês, dão área aí, eu quero ficar orando. E as horas passam e nunca que os discípulos iam imaginar que o encontro seria de maneira tão chocante, né? Com certeza o preocupado aqui falou assim, onde será que ele vai encontrar a gente? E agora? A gente vai ficar aqui no barco até onde? O cara abandonou, né? Vamos passar a noite no mar, depois a gente volta lá para Betsaida e aí a gente pega Jesus. Ou fizeram algum arranjo, Jesus falou, vai para lá, qualquer coisa encontra vocês lá, não sei. O ponto é que quando vem essa manifestação extremamente além do físico, a primeira palavrinha que os judeus usam aqui é um fantasma, e esse fantasma era um misticismo do mundo antigo lá na Palestina. E era mais ou menos assim, se o fantasma aparecer para você à noite, se prepara que a casa vai cair. O problema não é nem o fantasma, o problema é o que vai acontecer depois. Olha que coisa chocante. Então era parte da mística que o fantasma vinha para trazer um negócio pior, que só Deus sabe o que é. O encontro com ele geralmente não era tão problema. O problema é o day after. Maluco isso. Se você viu um bicho estranho lá, né, era como ver o Saci Pererê ou a mula sem cabeça e assim por diante. Então gritaram, verso 50, pois todos tinham visto e ficaram aterrorizados. Interessante que Marcos deixa claro que não é algo que só um vê e grita e todo mundo... Não. Todo mundo viu, todo mundo confirmou. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Eu acho lindo isso. Coragem. O que é coragem? Nós estamos num novo momento. Esse momento aqui é para ter coragem. O momento da coragem aqui é... milagres estão acontecendo, pão está se multiplicando, demônio está sendo expulso. Agora vocês estão vendo que eu domino sobre o mundo físico. Eu ando sobre as águas. É dramático isso, né? Algumas coreanas tentaram fazer isso e morreram afogadas. Foram pisar numa água lá chocante na Coreia e morreram. Então, 51 subiu no barco para junto deles e o vento se acalmou. E eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido, olha que chocante isso, o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Lembra que eu acabei de dizer sobre lição A, depois você aprende a B, depois você aprende a C. O papo do pão já acabou. Mas Marcos traz de volta a lição A. Olha, já viram que não é fantasma, viram que também o Filho do Homem consegue andar sobre aquilo que a lei da gravidade diz ser impossível. Então ele domina sobre a lei da gravidade. Ponto.
Mas o drama maior é que eles não entenderam a lição que passou anteriormente. Que lição? Ele faz o que ele quiser. Ele tem poder para qualquer coisa. É o Filho de Deus. Expulsar demônio, curar cego, curar coxo, multiplicar pão e andar sobre... É tudo a mesma coisa. Para ele não foi um mais difícil que o outro. Não entenderam esse negócio? Não entendemos esse negócio. Eu acho isso, gente, a prova de que quanto maior o milagre, maior vai ser o próximo que a gente quer ver. E o próximo que a gente quiser ver não vai saciar. Vai ter que vir ainda um próximo. Porque milagre não sacia a alma humana. Sem dúvida. Milagre não sacia a alma humana. Não, isso aqui é um milagre. Se você desse isso aqui para um discípulo, imagine um discípulo entrando aqui agora e eu ver lá ligando pro Roy, Roy e tal. Aí eu puxo aqui a câmera, Roy, então, imagina um discípulo pegando isso aqui. Eu ia falar, que Deus que fez isso. Eu ia falar, Deus nenhum, foram os caras da Apple lá que inventaram esse negócio aqui que a gente... esse telefone aqui, tem outras marcas também e tal, e tal. Ia chocar, não ia? Mas depois desse aqui, que é o 4S, eles iam querer o 5C. E depois o 6B, e depois o raio que o parta, entendeu? Porque sempre a gente quer um maior, um melhor. Assim é com o milagre, assim é com o consumo, assim é com as aquisições da vida. Isso faz tudo parte do mesmo departamento da mente que não é saciada. Ela é saciada somente pelo próximo. O novo. O que surpreende. Milagre é assim. Então Jesus está tentando colocar para os caras, não baseia nisso, isso aí esses são performances, faz parte do job description, mas esse não é o ponto. Andei aqui, entrei no barco, tá tudo bem. Jesus tenta jogar um negócio low profile, ou quando anteriormente eu disse para vocês, não fala não que eu que fiz, tá tudo bem. O cara sai lá falando, não, fica quietinho aí, isso é detalhe. O ponto não é esse, o ponto é a crença, o ponto é o que vocês estão fazendo com a informação. Verso 53. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré e ali amarraram o barco. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. Eles percorreram toda aquela região e levaram os doentes em macas para onde ouviram que ele estava. E aonde quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças. Suplicavam-lhe para que pudessem pelo menos tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocavam eram curados. Marcos está deixando claro aqui que Jesus virou assim nesse momento na cabeça do povo um curandeiro profissional e corre atrás dele e encosta a mão na roupa dele que você nunca mais vai ser o mesmo. Eu acho que nesse momento o ministério de Jesus não deve ter sido fácil. Porque você imaginar as pessoas correndo atrás de você só porque elas querem um benefício, não é bom para nenhum ser humano, imagine para Deus. Eu só quero receber, Então já estava começando uma deturpação da revelação da fé. Não, vai lá e recebe, vai lá alcançar a graça, vai lá alcançar a bênção, vai lá pedir e você vai receber. Eu acho que deve ter sido um momento muito cansativo para Jesus. Segundo, como eu disse, como o milagre não sacia a mente, eu acho que para os discípulos também não deve ter sido um momento fácil. Porque eles viam Jesus fazendo, hoje faz um, amanhã faz dois, depois faz três, depois faz quatro. E aí chega uma hora que já não sustenta mais. Deixa eu contar uma experiência pessoal para vocês. Quando eu comecei a entender sobre os dons do Espírito, você fica extremamente chocado com o poder de Deus. Normal. Quando você começa a entender o poder de Deus, ser tocado pelo poder de Deus, você é chocado pelo poder de Deus. Aquele poder que te cala, aquele poder que toca a sua alma, que te faz chorar.
Quando eu fui, as primeiras experiências com Deus falando, sabe, com aquela certeza, que Deus falou comigo, de formas variadas, você fala, uau, isso é chocante, Deus falou comigo, porque sai do nível só quando Deus fala com a gente através da Bíblia, quando Deus fala com a gente através de uma mensagem, quando Deus fala com a gente através de um irmão que você está conversando, né? Quando Deus fala com você de uma maneira muito pessoal. E naquela época eu servia algumas igrejas, literalmente servia-os, e aí eu era bem jovenzinho, tinha uns 14 anos, e eu lembro assim do dia que eu percebi que não era a base, o fundamento. E era engraçado que eu reparei assim que os líderes tinham necessidade, não, se eu hoje não servir de boca para Deus para falar, a congregação não vai ficar, porque estão sendo instruídos, tem que acontecer um sobrenatural em todo culto, porque senão não é culto. E eu lembro desse dia, quando eu sentado num culto, eu tocava, eu dava aula ali, quietinho, e eu falei, não é isso, não é isso. Tem hora que Deus fala, e tem hora que Deus não fala. Tem hora que você pede, Deus te responde, filha, por aqui, parece que ele estava lá, torcida do céu, sem me perguntar, eu te falo. E tem hora que ele fala, nem que se você me perguntar e sapatear, você vai ter que esperar um pouquinho aí. Agora não é hora de eu te falar nada. Para você desenvolver sua fé. Caiu essa ficha. Eu falei, não é esse o negócio. Então eu imagino que para os discípulos que ficavam nesse só o showtime again, multidão, milagre, multidão amanhã, multidão. Não deve ter sido um momento fácil. E para Jesus pior ainda, porque ele sabia que era tudo interesse. Muito pior, muito pior. Então assim, é impressionante que hoje nós estamos em 2013 e ainda essa cultura prevalece. A cultura do igreja como local. Vai lá que você vai receber. Você tá mal? Opa, então é agora. Você tá mal, né? Se o cara falar que tá bem, ele não pode encontrar com Deus em alguns lugares. Porque você tá bem e lá não tem nada pra você. Só tem o Deus só quer a gente... Só que surrupiado. Mal. Cara quebrado. Muito obrigado por assistir a mensagem. Clique agora em inscreva-se para se cadastrar no canal e ser avisado de todas as novidades. Se você quiser ajudar na divulgação, clique em gostei e adicione o vídeo nos favoritos. Não se esqueça também de conferir as mensagens anteriores. Obrigado e até a próxima.